Oi, gente, eu sou a Petra. Eu sou o Fabrício. Somos sócios aqui da Mega Account. Para começar o pé direito do canal, decidi contar um pouco aqui da nossa história para vocês. Fala ou não vai falar alguma coisa? Não, é tu que falou, combinado na hora que tu ia contar. Então pode continuar? Então vamos lá, gente. Há mais ou menos 15 anos, quando eu conheci o Fabrício, eu estava na minha faculdade de Direito e a contabilidade chegou na minha vida totalmente de paraquedas. O Fabrício era de uma empresa pública, então ele não tinha muito tempo, ele tinha aberto o escritório há pouco tempo e ele não tinha muito tempo para se dedicar e tudo. O escritório estava até dando um pouco de prejuízo na época e ele precisava de uma pessoa de confiança que tomasse a frente, enfim. E eu, muito apaixonada, né, gente, porque aceitar um convite desse de contabilidade que não é fácil, aceitei o convite do Fabrício e aí comecei a trabalhar no escritório, né, e para quem... Junto com o convite de casamento, veio o convite exatamente. Para atuar dentro da nossa empresa. Se não tivesse casamento, eu não tinha aceitado, não. Então as coisas foram melhorando e aí casamos, né? E eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Então, para quem é aqui de Brasília, nosso escritório, o primeiro escritório foi lá em Sobradinho. E desde quando eu entrei, eu falei, Fabrício, a gente precisa mudar para um lugar melhor. E foi aí que depois de lá as coisas foram melhorando, evoluindo, e nós fomos, a segunda foi no Grande Colorado. O Fabrício, nessa época que a gente casou, ele também estava inclusive fazendo um trabalho no Rio, né? Então ele ficava o tempo fora também daqui de Brasília, então por isso ele também não tinha tanto tempo. E junto eu fazendo a minha faculdade, nós casamos e depois do Grande Colorado decidimos vir para Asa Norte. O Fabrício sempre foi um pouco mais pessimista do que eu, sempre mais otimista. Sempre falei, Fabrício, vai dar certo. Ele, mas se der errado. Eu falei, não, se der errado, o máximo que pode acontecer é a gente voltar para onde da onde era, enfim. E depois da Asa Norte, ali na 312 Norte, não, 412, né? Daí depois disso eu pensei, não, agora a gente precisa ir para o centro de Brasília, né, que era ali perto da Junta Comercial, enfim. E aí mudamos mais uma vez, fomos pro Centro Empresarial Norte, ali para quem é de Brasília, ali ao lado do Brasília Shopping. E era muito bom porque era do lado da empresa dele, né, que ele trabalhava, então na hora do almoço a gente sempre estava junto, enfim. E de repente chega a pandemia. Exatamente. Então, quando a gente tinha estruturado, tinha crescido a equipe, montamos uma estrutura física muito boa, à época chegou a pandemia. Exatamente. E aí fechamos tudo, tivemos que aderir ao home office. Estruturamos fizemos toda uma estruturação, digitalização da empresa. Então foi muito legal que a gente avançou muito nessa parte tecnológica, falando da empresa como um todo. Exatamente. Abolimos a questão do papel, então até hoje a gente não imprime mais nada, então tudo via digital. Porém, estávamos com a estrutura ainda grande e pesada. Tivemos que dar uma reduzida. Até porque a equipe não estava fisicamente, né? E não estava física e foi junto com isso que a empresa do Fabrício também aderiu ao home office. E ele tinha um sonho, porque eu sou de Fortaleza, mas o Fabrício tinha um sonho de morar na praia, porque ele nunca tinha morado na praia, enfim. E aí decidimos ir para Maceió nesse tempo e tal. E aí decidimos ir para Maceió com a equipe toda remota, tocando de lá. E graças também à Lília, que é a nossa gerente, nos ajudou muito. Então, mesmo lá, a gente conseguiu com que o escritório crescesse, inclusive nossos amigos, né, de contadores ficam, como é que vocês têm uma contabilidade e conseguiram morar longe e tocar a contabilidade, porque é impossível, porque contabilidade quem tem sabe que dá muita dor de cabeça, mas a Lília também deu esse apoio muito grande. Mas aí com os 2 anos, e esse era o nosso plano, passar uns 2 anos lá, as coisas foram evoluindo, aí chegou um momento que não teve jeito, porque começou a crescer. Eu falei, Fabrício, acho que agora é hora de voltar. E aí foi quando ele teve que tomar a decisão também de sair da empresa que ele trabalhava, que foi bem difícil, né, Fabrício? Foi muito difícil, primeiro, deixar de morar na praia. Então foi uma situação bem complexa. E na sequência, ter que sair de um serviço público, toda a estabilidade que existia, para focar 100% no negócio, em empreendimento. Mas aí eu falei para ele, ou você sai ou vamos ter que arrumar outro sócio. Porque do jeito que tá, não dá. Não dá. E aí nós fizemos essa opção, enfim, e tivemos que... a empresa já estava em outro patamar, em outro nível. A partir do começo de 2024, a gente começou a escalar o nosso negócio, a equipe aumentou.
Fizemos toda uma modificação da nossa marca, né, uma repaginada para dar uma pegada mais moderna. Incluímos outros produtos dentro do nosso ecossistema. Hoje nós trabalhamos como um ecossistema de soluções para os empresários, não apenas a contabilidade. Então temos várias soluções que a ideia é dar comodidade para o empresário, o que ele precisar, a gente tem dentro do nosso ecossistema. Então isso já é uma modelagem nova do nosso negócio. E foi nessa repaginada toda, que a gente decidiu mudar a última vez, que foi com a cara nova, que foi aqui para o Lago Norte, né, que é essa sede, que a gente tinha uma vontade muito grande de que não ficasse com cara de contabilidade tradicional, porque você pensa em contabilidade, você pensa naquela coisa bem arcaica, assim, então a gente fez uma coisa para ficar bem moderna, enfim. E aí a gente um pouquinho tem que contar da onde a gente decidiu o nosso nicho, né, para restaurantes, enfim. Isso, e aí junto com esse ecossistema, nós entendemos que se especializar é a chave. Então nós temos uma carteira bem pulverizada, mas nós começamos a nos especializar lá no começo de 2023 no ramo de alimentação, da gastronomia. Por a gente já ter uma experiência muito grande, uma bagagem de conhecer muitos restaurantes, de viajar o mundo todo, então de juntar, de já conhecer a operação pelo lado de fora, né? Pelo lado fiscal, pelo lado financeiro. Então a gente acabou juntando o útil ao agradável. A Petra ela tem muito, como é que pode ser, Petra? Ela gosta da culinária, de cozinhar, ela entende muito de drinks, enfim. Então tudo isso se transformando para o lado empreendedor, como a gente consegue ajudar o empreendedor e trazer curiosidades e coisas nesse sentido. E foi aí que, junto com tudo isso, só tudo isso, gente, que surgiu o Tempero Tributário, né? Que o nosso intuito é juntar isso, a nossa bagagem, para ajudar os empresários, né, na prática, com uma coisa descontraída, que é isso que a gente quer. Porque contabilidade a gente sabe que é um assunto pesado, né? Um assunto que é difícil de colocar numa linguagem mais simples, mas esse é o nosso intuito. E foi isso. Foi isso, E esse é o nosso intuito de criar, né? Nós criamos esse canal, então vamos começamos aí com uma série de vídeos explicando um pouco sobre o nosso dia a dia, o dia a dia da operação dos restaurantes, mas não se restringe apenas aos empresários, né? Vamos ter dicas ali às vezes, de receita, culinária, como eu falei, de drinks, de locais para visitar. Exato. Então a ideia é trazer um conteúdo mais leve, um pouco diferente e que possa contribuir aí com o mundo empresarial. Ou seja, gente, nos sigam aí que vocês vão amar. Então é isso, gente, nos acompanhem. Não, nos acompanha, né? Peraí. Então é isso, gente, contamos com vocês, nos sigam, nos acompanhem aí que vocês vão adorar o que a gente vai trazer para vocês. Vai ser só sucesso e vamos nessa, vamos juntos.